Graça e paz. Nós gostaríamos de saber, nessa manhã, se tem algum visitante que está aqui pela primeira vez, que está nos visitando, que nós gostaríamos de presenteá-lo com um CD da mensagem da Palavra de Deus. Pode levantar uma das suas mãos, que os introdutores vão te dar um presente. Lá atrás. Mais alguém? Muito bom. Antes de começarmos aqui nossa reflexão sobre a mensagem que Deus colocou no nosso coração nesse dia de hoje, eu tenho uma notícia e 2 convites a fazer para a igreja. Na sexta-feira, começou aqui na nossa cidade um evento chamado Escola de Sexualidade. E para nossa alegria, a Primeira Igreja Batista está participando com mais ou menos 25 líderes de ministérios lá dessa escola, aprendendo sobre como lidar com esse tema que está nos afligindo as famílias, os pais, os filhos, os avós, os professores, os cuidadores, todos aqueles que de alguma forma estão lidando com essa questão da sexualidade, e que Deus tem preparado os nossos corações para a gente poder encarar de frente e, baseado naquilo que Ele já revelou na palavra dEle, a gente poder então ter esperança para esse que é um pecado como outro qualquer, quando há algum tipo de abuso, algum tipo de desvio, algum tipo de prática que não é aquela que Deus nos fez para isso. Então, nós estamos muito felizes pelo apoio da igreja e pela participação dos nossos irmãos lá na Escola da Sexualidade. E se você quiser mais informações, tem um cartaz ali afixado na entrada da igreja, você pode ver ali as informações. E 2 convites. O primeiro convite, que nós temos nos reunido toda terça-feira, às 7 horas da manhã, na Colina da Graça, num bate-papo, num compartilhar da palavra, que nós chamamos de café da manhã. Todos estão convidados, a igreja está convidada, a duração é das 7 às 8 horas. E é justamente começando o dia para a gente estar compartilhando daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, abrindo a palavra, aprendendo, Deus vem nos ensinando, o Espírito Santo vem nos revelando, e eu gostaria de deixar esse convite aqui para todos vocês. E na quarta-feira, às 7 da noite, às 19 horas, nós temos reunido um grupo de homens, também na Colina, e eu gostaria de deixar o convite aqui para todos os homens que estão aqui no templo, que estão nos assistindo pela internet. Todos estão convidados a participar. Ali Deus tem feito milagres, tem feito transformações, tem nos ensinado, e nós temos aprendido o que Deus tem nos ensinado naquelas reuniões, a comunhão com os irmãos, estamos podendo compartilhar, chorar junto, estamos podendo ver o agir de Deus naquele grupo. O grupo tem crescido bastante, e nós estamos glorificando a Deus por essa reunião. Então, todos os homens estão convidados a participar conosco lá, toda quarta-feira, às 19 horas, na Colina da Graça. Ok? Dito isso, então, nós vamos começar nosso estudo dessa manhã de hoje. E eu tive observando no louvor, não sei se o pastor Eric teve o cuidado, ou se foi o Espírito Santo, mas com certeza foi o Espírito Santo, que veio ministrar através do louvor, usando o mesmo tema que Deus colocou no nosso coração dessa manhã, nesse estudo, que é renda-se. Como todo bom advogado, nós começamos falando sobre conceito da palavra, né? É o tipo do pensamento que a gente aprende na faculdade e que Deus vem nos ensinando e vem tratando conosco. Mas a palavra de Deus diz em Gênesis
capítulo 39, de versos 2 a 4, e vamos ler juntos então. O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Pai querido, nós nos rendemos diante de Ti, na dependência da Tua vontade, na dependência da Tua misericórdia e da Tua graça. Vem com Teu Santo Espírito ministrar os nossos corações. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Rendição é um ato de entrega, de obediência, de submissão, de humilhação ou, na linguagem militar, de substituição quando há a troca de um soldado por outro na vigia. Também pode significar confiança ou abrir mão de algo realmente significativo em sua vida, ou simplesmente sair de cena. Tem a ver, em primeiro lugar, com a percepção e o reconhecimento de quem somos e da posição que ocupamos dentro do plano soberano de Deus para as nossas vidas. Também tem a ver com depor as armas, com a entrega de nossos direitos de lutar, usando o nosso próprio arsenal, renúncia. O texto que nós lemos acima, ele começa dizendo: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José significa que há uma comunhão. Significa que José estava descansado, sabendo onde ele estava colocando as suas esperanças, diante de quem ele estava vivendo, sob a dependência de quem ele estava fazendo as coisas que era para ser feito nessa vida. Nós começamos aqui neste mundo, vivendo, nascemos aqui, e vamos crescendo à medida que nós vamos tendo as circunstâncias acontecendo na nossa vida, nós vamos vendo que somos muito influenciados por tudo que acontece à nossa volta. Nós temos uma experiência ao longo da nossa vida com Deus, de acordo com a misericórdia dEle, que um dia Ele vem nos alcançar através do Evangelho, da morte e da ressurreição de Cristo, mas paralelamente nós vamos vivendo aqui na carne, nós vamos tendo acontecimentos e muitas coisas, inclusive nós temos aprendido que se nós não estivermos firmados nos princípios de Deus, nós somos suscetíveis aos valores do mundo, ao que o mundo vem colocar no nosso coração. E o primeiro passo, a primeira influência que nós temos é da nossa família. É no lugar onde nascemos. É dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes, das pessoas que cuidam das crianças. E a criança vai crescendo e aprendendo a imitar. A criança age por imitação. Nós agimos por imitação, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, sede meus imitadores. Gente, não tem problema nenhum nós imitarmos. Mas aí ele completa dizendo, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nós aprendemos a imitar como se fôssemos elegendo nas nossas vidas pessoas que pudessem ter valores para nos ensinar, mas talvez essas pessoas, talvez as circunstâncias, não sejam aquelas que Cristo esteja no controle. Aquelas ensinadas por Deus através da pessoa de Cristo. Então José é uma pessoa que nós lemos pela palavra de Deus, não consta aqui no livro de Gênesis, onde foi que José teve a experiência de ser totalmente submisso e dependente de Deus, mas diz que Deus era com ele. Então nós cremos que José era um homem que era submisso à vontade do Senhor. Então, diz o texto assim,
o Senhor estava com José, porque ele era submisso ao Senhor. Este é o primeiro aspecto e trata da experiência particular e pessoal de José e que pode ser de cada um de nós sobre a nossa certeza de que Deus está conosco e assim de que somos realmente dependentes dEle. Nós aprendemos aqui em Gênesis, capítulo 39, não está aqui no boletim, mas eu vou ler para vocês. No versos de 7 a 9, diz assim: Depois destas coisas, a mulher de José teve, como todo mundo sabe, está escrito na palavra, José teve um flerte da parte da mulher de Potifar. Então aí, quando acontecendo isso, e aí diz assim, depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. Depois que eles conheceram José e viram que José era dependente do Senhor, que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia prosperava, então ele começou a chamar atenção, a vida dele começou a chamar atenção. Então, depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a tua mulher, a sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Pergunta José. José tinha a noção exata de que todo pecado é contra Deus. Ele podia pensar assim: eu não vou fazer isso porque eu não vou pecar contra o meu patrão, eu não vou pecar contra Potifar, eu não vou correr esse risco e não vou ofender o meu patrão, aquela pessoa que me confiou todos os seus bens. Mas ele disse: como eu posso fazer isso e pecar contra Deus? Meus amados, se nós, a exemplo de José, tivermos essa noção, essa convicção de que tudo que fizermos ou é para a glória de Deus, ou é pecado contra Deus, o nosso raciocínio, a nossa mente pode ser mudada de forma radical. Porque eu acho que já comentei com vocês aqui, de um livro que diz assim: o que você faz, o título do livro é: o que você faz quando ninguém está vendo. Mas se todo pecado é contra Deus, dá para fazer alguma coisa sem Deus ver? Dá para a gente praticar um pecadinho sem que Deus veja? Dá para a gente se justificar dizendo: mas isso aqui é uma coisa que todo mundo faz, né? Se todo mundo faz, será que é tão grave assim? Mas o Espírito Santo de Deus vem trabalhar no nosso coração. E Ele vem nos revelar qual é a vontade de Deus. E Ele vem dizer o que é certo e o que é errado. Nós trabalhamos lá com os homens essa semana sobre a verdade de Deus. E o que é a verdade de Deus? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade de Deus, ela é revelada no nosso coração para que nós possamos conhecer a mentira. Porque nós só podemos conhecer a mentira se nós conhecermos a verdade. Nós só podemos conhecer quando o dinheiro é falso, quando nós conhecemos uma nota verdadeira. Porque nós trabalhamos com comparações. Nós só podemos conhecer aquilo que é pecado contra Deus quando nós conhecemos o caráter de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós podemos conhecer. E aí então, ele, continuando no texto, ele diz assim: ele, vendo o seu senhor, que Deus era com ele, que é o segundo aspecto que trata dos frutos produzidos em nossas vidas, pela manifestação da vida de Cristo em todo aquele que foi vivificado pela fé. Esse texto nós vemos lá em Efésios 2, né, de 4 a 6.
Estes indivíduos apresentam ao mundo quem é o Senhor que governa a vida do nascido de novo por meio de seus testemunhos. Então não bastava que Deus fosse com José. Era preciso que as pessoas vissem Deus na vida de José. Então eu até brinquei essa semana lá com o grupo dizendo assim, tem crente que é agente secreto, né? É crente 007. Só ele que sabe que é crente, ninguém mais sabe. Porque a vida de Cristo não aparece na pessoa. Eu sou crente, mas o meu vizinho não sabe que eu sou crente. Cristo é minha vida, mas o meu filho não sabe que Cristo é minha vida, porque a vida de Cristo não se manifesta através das minhas ações, das minhas escolhas, das minhas falas, das minhas atitudes. E aí Cristo então fica só para mim. Meu amado, se teu coração está cheio de Cristo, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração tem a vida de Cristo, a sua boca naturalmente, são frutos. É fruto que vem naturalmente, porque o fruto, a laranjeira não faz esforço para produzir a laranja. Esse é o fruto que vem naturalmente, sem esforço, porque Cristo se manifesta. Porque Ele se manifesta, então nós podemos falar do Evangelho, nós podemos viver isso. E quem é que faz isso? É aquele que tem a certeza, a convicção da sua salvação, por meio da cruz de Cristo, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. E Deus vem trazer essa tão grande salvação para nós por meio da pessoa de Jesus Cristo, porque nós carecemos desesperadamente de salvação. Todos nós carecemos e precisamos dessa tão grande salvação, porque nós nascemos pecadores, porque nós precisamos da reconciliação com Deus para ganhar a vida eterna. E em Cristo nós fomos reconciliados. Em Cristo nós ganhamos a nova vida. Em Cristo nós nascemos de novo, porque Cristo disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Às vezes a gente não leva tão a sério o que está escrito na palavra, o que Deus disse através da palavra, da revelação da palavra. A gente vê, por exemplo, que quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, ele fala assim, que ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, Paulo diz que orou 3 vezes como se fosse assim 3 tiros de canhão, né? A oração, ela tem poder, porque ele orou 3 vezes e aí ele se conformou, porque Deus estava fazendo a vontade dele. Às vezes nós oramos uma vida inteira, não tem problema nenhum, nós oramos e pedimos a Deus, mas Deus precisa trazer no nosso coração o conhecimento de qual é a vontade dele, para que a gente não fique orando pedindo a nossa vontade para Ele. Às vezes a gente pensa que a nossa oração é que muda a Deus, mas o nosso pedido deve ser, Senhor, muda a minha vontade para que seja igual à sua. E não nós mudarmos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E é assim que é, né? Então em Efésios 2, de 4 a 6, eu vou ler o texto aqui para vocês, que não está aí no boletim, mas é importante que a gente relembre. Diz assim a palavra de Deus. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não há nada fora da pessoa de Jesus Cristo. Deus não faz nenhuma obra na nossa vida fora da pessoa de Cristo. Deus trabalha conosco, Ele nos busca. E Ele busca quem? Ele busca perdido, Ele busca pecador. E o primeiro passo
é quando a gente se reconhece necessitado. A gente reconhece que nós somos pecadores. A gente reconhece que nós somos imundos, nós somos impuros, nós somos podres, gente. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós não temos justiça. Nós temos, sim, justificação para a gente continuar pecando. Mas em Cristo nós fomos justificados pelo seu sangue. A conta foi paga. A dívida foi paga. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cristo morreu a nossa morte e nos deu a sua vida, para que a gente pudesse ter agora a esperança da salvação, para que a gente pudesse ter uma nova vida, para que a gente pudesse viver neste mundo aqui falando do Evangelho, falando dessa esperança, falando desse mendigo que vai ensinar o outro onde encontrou o pão. É para isso que nós estamos aqui. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Esse é o terceiro aspecto que trata do descanso proporcionado pela nossa atração e inclusão em Cristo. Quando nos reconciliou com o Pai e nos deu uma nova vida, que assim nos revelou pelo profeta Jeremias, que diz assim, 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem Ele é e qual é a nossa posição diante dEle, o que nós fazemos? Nós entregamos a Ele tudo que temos, nós nos rendemos. Nós nos rendemos, assim como o perdão. O que é o perdão? O perdão é a entrega do seu direito. Eu tenho o direito de me vingar. E aí você abre mão desse direito e fala: eu não tenho direito nenhum. E eu entrego esse direito nas mãos da pessoa. Faça o que você quiser. Rendição é a mesma coisa. Eu não tenho mais direito. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu me rendo. Eu desisto. Eu jogo a toalha. Eu não sou capaz. Você reconhece isso, meu irmão? Ou você acha que você ainda pode algumas coisas? Eu estava brincando com um amado que aqui na igreja, o pastor Guilherme sempre fala dele, que ele é o guru, e ele costuma dar jeito em tudo que é celular, iPad, iPod, tudo que dá problema aí, o pessoal entrega na mão dele. Então, eu tenho percebido lá na nossa reunião que ele chega e sempre vem um irmão e diz assim: escuta, eu estou com esse problema aqui no meu celular, no meu iPhone, ele está travado, rapaz, e ele não funciona. Aí ele pega, dá um jeitinho, tal, e a hora que destrava, que o negócio muda de tela, o dono do iPhone fala assim: então tá, beleza, deixa aqui agora, que agora eu dou um jeito, eu me viro. Por quê? Porque agora destravou, então agora eu já posso. Então você entrega, e a hora que o problema que está acontecendo ali é resolvido, você já pega de volta. E aí eu fiquei pensando, a gente faz com Deus mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. A gente chega para Deus e fala: Senhor, eu estou com um problema aqui, ó, eu não dou conta. Principalmente na área da saúde. Senhor, eu estou com um problema aqui que eu não dou conta. Eu não tenho poder nenhum, eu sou totalmente impotente. O Senhor cuida. É isso que a gente faz? Mas não é porque nós estamos reconhecendo que Deus vai fazer do começo ao fim. É porque a gente vê que a gente não tem nenhuma força, nós não sabemos mexer com o negócio. Tá bom. Aí o doente dá uma melhoradinha. A febre baixa. Já começa a conversar. Já sai da UTI, vai para o quarto. Aí a gente fala: bom, beleza, agora o doutor fulano é que vai cuidar do assunto. O remédio está funcionando. A gente começa a achar jeito de que Deus... tiramos Deus de cena. Simplesmente nós esquecemos. A gente acha que Deus veio ali só para fazer destravar o negócio e depois cai fora. Mas, na verdade, o que Deus quer? O que Deus quer? Ele quer andar conosco, como andava com José.
Ele quer que a gente dependa dele, gente, todos os minutos, todos os dias, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda. E é muito gostoso quando a gente vê que ele faz muito mais e muito melhor. E aí a nossa vida fica próspera, como ele fez com a vida de José. E José prosperava em tudo que ele fazia. E por que ele não pode prosperar? E você não pode prosperar também? Pode sim. Não mudou, Deus não mudou. Hoje as pessoas andam muito preocupadas com o pecado. Mas o pecado do fulano é esse, o pecado, mas fulano, meu irmão, está pecando desse jeito. Agora virou moda o homossexualismo. Os Estados Unidos aprovou uma lei lá que pode ter casamento homossexual. Mas, gente, nós estamos esquecendo que Deus não mudou. O homem muda. O homem aprova isso, peca daquele jeito, muda o pecado, dá outro nome para poder disfarçar, justifica. Mas Deus nunca muda, Ele não mudou. Deus é ontem, hoje e eternamente o mesmo. A palavra dele se mantém, ele não muda. E por que a gente vai ficar crendo em homem? Por que a gente vai ficar olhando o pecado? Por que a gente vai ficar preocupado com circunstâncias? E de resolver problemas, eu posso resolver, eu não posso. Tudo que eu coloco a mão é porcaria, sai errado, não dá certo. Por quê? Somos barro e Deus é o oleiro. Presta atenção, meu amado. O que o barro pode, né? Qual é o mérito do barro? Nenhum. O barro somente possui valor após passar pelas mãos do oleiro, que o transforma em vaso. O barro depende das mãos do oleiro, senão não é nada, continua sendo barro, continua não valendo nada. Alguém paga alguma coisa por barro? Vale alguma coisa? Se fizer um leilão de barro, aí quem dá mais? Paga, ninguém paga nada. Mas se for um vaso bonito, se for um vaso que dá para você colocar em cima da mesa e encher de flores, opa, esse aí, tem vaso, gente, que tem leilão aí. Eu não entendo nada de vaso, mas tem vaso que foi feito lá na China, na tal da dinastia, não sei das quantas lá, que vale uma fortuna. Por quê? Porque alguém colocou valor naquilo ali. Foi o oleiro, fez o vaso. E aí um irmão nosso lá falou assim, engraçado que ser um vaso para colocar em cima da mesa cheio de flores, todo mundo quer. Mas um vaso sanitário ninguém quer, né? É vaso a mesma coisa. Mas é um vaso sanitário. Ah, não, mas para ficar no banheiro, né? Aí não, onde não aparece, onde vai, né, ter contato com coisa que não quer. Ai, meu Deus. E tem hora, quer dizer, muito mais tempo da nossa vida nós precisamos do vaso sanitário do que do vaso da mesa, não é? É ou não é? O que é mais útil? Ô, gente, vamos reconhecer, não vamos? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você vai falar para uma plateia, pensa que está todo mundo sentado no vaso, né? É todo mundo igual, não tem diferença, porque todo mundo precisa. Esse texto de Jeremias 18, 1-6, que Deus fala através do profeta Jeremias, ele fala assim, Jeremias, vai lá na casa do oleiro, que eu vou te ensinar um negócio. Porque nós somos tão duros de entendimento, que às vezes a gente tem que ver para crer. E o profeta Jeremias então foi lá na casa do oleiro, chegou lá, o oleiro estava fazendo um vaso. E na hora que ele chegou, o vaso quebrou e desmanchou. E o oleiro então pegou e juntou o barro novamente, e começou a fazer e fez um vaso novo. E aí Deus falou assim para o profeta, por acaso eu não posso fazer de você como fez esse oleiro aí? Você duvida que eu posso fazer de você um vaso novo? Você duvida, meu irmão, que Deus pode fazer de você um vaso novo? Deus pode fazer um vaso novo.
Então vejamos, o texto diz, o Senhor estava com José, ele se tornou próspero. Está em Gênesis 39, 2a. Logo José não estava só, e a consequência foi que José tinha todas as suas necessidades supridas por Deus. Também diz em Gênesis 39, 3 e 4. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ele o pôs por mordomo da sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão, tudo o que tinha. Às vezes nós entregamos para o Senhor algumas coisas. Senhor, eu não dou conta de cuidar de algumas áreas da minha vida, mas tem área que deixa comigo, eu sou bom, né? O meu dinheiro pode deixar que eu me viro, eu sou bom em economia, né? O meu trabalho, eu sou o melhor profissional de Londrina, deixa comigo, o senhor não precisa pôr a mão que eu me viro. Agora, lá na minha família, o meu filho que está começando a usar droga, ih rapaz, isso aí é problema, isso aí eu não dou conta não, isso aí o senhor faz. Mas Deus está dizendo, entrega para mim algumas coisas? Não, o texto está dizendo que José entregou tudo. Desculpa, Potifar entregou a José tudo o que ele tinha. Por quê? Porque confiou, porque sabia quem era o Deus de José. Sabia que tudo que José fazia, Deus prosperava na vida de José. José nada fez, pelo contrário, era o Senhor quem o fazia próspero. E vendo os frutos na vida de José, Potifar confiou tudo que tinha ele. Andrew Murray escreveu, isso foi algo de inesperado e pouco planificado. José fora escravo e se tornou em senhor. Gênesis 39, 4b. Ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo quanto tinha. Gostaria de pensar um pouco em José como um tipo de Cristo. Isso o Andrew Murray falando. Em nosso meio cristão, fala-se às vezes em fazer uma rendição total de todo o nosso ser a Deus. O que é a coisa mais acertada a fazer, claro. Pois nesse texto temos uma bela ilustração desse fato. A princípio José estava na casa de Potifar para servi-lo e ajudá-lo. E como serviu fielmente, conquistou a confiança do seu senhor, a ponto de este dizer, vou entregar a ele tudo o que possuo, sendo ele escravo e hebraico, odiado pelos egípcios. Ainda tinha mais isso, né? José era hebreu, estava vivendo no Egito, né? E os egípcios odiavam os hebreus. Mas Deus moveu o coração de Potifar. Deus fez com que Potifar visse o testemunho de José. E Deus prosperava a vida de José. E Potifar então entregou a ele tudo e confiou a ele tudo que tinha, né? Nós podemos ver que José era sustentado por Deus mesmo, né? Apesar de estar na casa de Potifar, apesar de ter recebido honra, de lhe ser entregue tudo o que Potifar possuía, José nunca deixou de confiar em Deus, né? Porque a gente vê que nós somos totalmente falhos, perversos, e nós, às vezes, deixamos um pouco Deus de lado e começamos a confiar em outras coisas, em bens, em coisas, em segurança no trabalho, em posição social, e nós vemos que o testemunho de José era bem diferente, né? Entregar as armas e render-se ao amor de Deus não significa derrota, mas mudança de general. Um movimento estratégico para a vitória. Pois, Romanos 8:37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha só, nós já temos a vitória em Cristo. Já temos a vitória. Uma coisa é você deixar a vitória
e partir para a luta sem necessidade, né? Outra coisa é você saber que você já ganhou a guerra, porque Cristo já venceu. Ele já nos deu a vitória. Nós não precisamos lutar mais. Por que será que a gente insiste em ter um comportamento diferente desse, né? 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Ora, se nós já morremos, cremos pela fé, que morremos e ressuscitamos em Cristo, nós continuamos ainda vivendo aqui na carne, vivendo neste mundo, né? Mas a Bíblia diz que, embora vivendo aqui na carne, nós não militamos na carne. Nós não lutamos, né? As nossas armas não são carnais. A minha arma não é a minha arma que eu uso. Quais são as minhas armas? Eu não tenho arma nenhuma. O que eu tenho são pseudo-formas de lutar. São formas erradas de encarar as situações. A mentira, por exemplo, ela parece que é uma arma. Ela parece que dá vitória. Mas nós vemos agora, nisso que está acontecendo aqui no nosso meio político, o monte de mentira que vinha sustentando todas essas situações que agora estão sendo trazidas à luz. Estão sendo trazidas à verdade. E o que acontece com a mentira quando aparece a verdade? A mentira é destruída. A mentira ela aparece e vem tirar todo e qualquer poder da pessoa que está se mantendo na posição por conta de mentira, sustentado pela mentira. A mentira não sustenta. Ela somente sustenta enquanto ela não é conhecida. Porque a mentira, quando ela é conhecida, ela acaba. Não é isso? A mentira não sustenta. O pastor Glênio sempre conta uma história para nós de dois irmãozinhos que o menininho acabou matando um pato que era de estimação, e a irmãzinha, que era um pouco mais velha, toda vez que a mãe mandava lavar a louça, e o menininho não contou para a mãe que era ele que tinha matado o pato. Quando a mãe mandava a menininha lavar a louça, a menininha falava para o irmãozinho: vai você. O menininho falava: não, a mãe mandou você. Aí a menininha falava: olha o pato. Por quê? Se você não lavar, eu vou contar do pato. E ele ia e fazia o que a irmã queria. E foi o tempo até que um dia ele falou: quer saber? Eu vou contar para a mãe. E ele contou: mãe, sabe aquele pato? Eu que matei. Então veio a verdade. E a verdade libertou o menino, porque aí quando a irmã mandava ele fazer, ele falava: agora você pode falar, eu já falei. Porque a verdade liberta, gente. Cristo liberta. A Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que liberta? A verdade liberta. Cristo liberta. E por que viver na mentira? E por que viver na lama? E por que viver na nossa justiça, sendo que a justiça dele já pagou toda a conta? A justiça dele já tirou o pecado de nós e nos deu uma nova vida. Por quê? Muitos podem ver José como um escravo, que era obrigado a servir. Porém, ele tomou a decisão mais importante da sua existência ao escolher ser obediente e servir ao Senhor em sua vida. A obediência de coração de José torna-se visível de tal maneira que Potifar a percebeu e fez de José um senhor digno de sua total confiança, a ponto de lhe entregar todos os seus bens para serem administrados por José. Olha só, a vida de Deus em José, e José dando o testemunho da dependência de Deus, fez com que o Potifar tirasse ele da condição de escravo e o colocasse na condição de mordomo.
de senhor das coisas, de administrador. Vocês já viram isso, gente? Um escravo ser um administrador? Por que aconteceu isso na vida de José? Porque Deus era com ele. Porque Potifar viu a prosperidade que Deus fazia na vida de José. Porque a vida de Deus aparecia nas escolhas, nas atitudes de José. Porque Deus fazia com que tudo que José fizesse era bom. Inclusive não pecando, inclusive renunciando ao pecado. Se Adão tivesse feito como José, lembre-se, vamos fazer uma comparação aqui. Se Adão, quando Eva apresentou o fruto para que Adão comesse, desobedecendo ao que Deus tinha dito, se Adão fosse firme, igual José foi quando a mulher de Potifar se ofereceu a ele, Adão não teria comido do fruto. A Bíblia diz que Adão não creu no que Deus disse, mas José fez diferente. José falou, não, o meu Senhor confiou tudo a mim. Tudo. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Não é porque eu tenho medo de Potifar. Não é porque eu vou ter consequência do pecado na minha carne. Não, porque eu temo ao meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. E eu não quero pecar contra o meu Senhor. Em 1 Coríntios 10, de 31, eu vou ler esse texto também, porque tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa vida aqui. 1 Coríntios 10, a partir do verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim que se possam salvar. E aí no 11:1 ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo era um homem como qualquer um de nós aqui. Ele não tinha mais, ele não tinha uma posição diferente, ele não era um homem diferente, ele era um homem como qualquer um de nós. Mas ele tinha uma dependência. E ele sabia qual era a posição dele e qual era a posição de Deus na vida dele. Então ele começa: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Gente, esse qualquer outra coisa, pensa lá no fundo. Pensa lá com você no teu coração. Qualquer outra coisa. Tem alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que você está fazendo? Tem alguma coisa que está te incomodando? Que não está sendo feito para a glória de Deus? É tudo para a glória de Deus, né? E não tem problema nenhum a gente confessar. Não tem problema nenhum a gente reconhecer. Porque Cristo veio justamente para isso. Ele veio para levar e salvar pecadores. Ele veio para quem não presta. Ele veio para quem não tem fé, para quem não crê. Ele veio para doente. Ele veio para podre, que nem eu e você. Ele veio fazer uma transformação na minha e na sua vida. E não tem problema nenhum a gente dizer para Deus: olha, Senhor, eu não sou nada, eu não presto, eu dependo de Ti. Eu creio na obra de Jesus na minha vida. Eu creio que o meu pecado foi levado naquela cruz. Eu creio que essa obra foi particularmente em meu favor. E agora eu quero essa vida para mim, eu quero essa nova vida. Não tem problema nenhum. E assim como José, temos o exemplo de Jesus em Filipenses 2:8 e 9, que diz assim: e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Jesus foi obediente. José foi obediente. Paulo foi obediente. Mas Jesus é o melhor exemplo que nós temos. Porque Jesus era Deus. Ele não precisava. José e Paulo eram tão necessitados quanto eu e você. Mas Jesus não. Jesus não tinha pecado. E ele se fez pecado por mim, por você, por nós. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Ele não precisava. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele fez isso? Para te salvar, para me salvar. Ele veio morrer a minha morte, a sua morte. E essa obra, gente, aquele que não crê é louco. Aquele que não crê, como diz a minha mulher, ó, doidinho da cabeça. Não é? Nós temos aqui a oportunidade, Deus está dando aqui uma chance para a gente conquistar através da fé. Pede que Ele te dá fé. Se você não tem fé, pede, Ele vai te dar fé. O nosso maior exemplo de rendição e entrega foi o de Jesus. Ele foi obediente como filho do homem e como filho de Deus. Como homem, ele morreu na cruz. E como Deus, ele disse em João 5,30. Olha que maravilha esse texto. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha só. Olha só. Você quer ser alguma coisa? Você quer ser desobediente? Você quer ter algum poder? Você quer se salvar? Pode um médico fazer uma cirurgia em si mesmo? Pode um médico pegar o bisturi e cortar o peito? Não, nós não podemos. Ninguém pode se salvar. Se houvesse outra forma do homem ter a salvação que não fosse por meio da morte de Cristo, da morte do Filho unigênito do Pai, com certeza Cristo não viria morrer no nosso lugar. Não havia outra forma, não há outra forma. A única forma é a morte, e morte de cruz. O pecado nos deformou, nos tornando perversos, rebeldes e separados de Deus. Nós perdemos a referência e nos tornamos doentes pela concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Esse texto está em 1 João 2, 16 e 17, que diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vemos então que a única solução para a salvação e libertação do derrotado e fracassado é a morte de cruz. Paul Tripp, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, diz assim: Deus nos criou para que fôssemos dependentes uns dos outros, para vivermos a vida com justiça da mesma maneira que Ele nos criou, para sermos dependentes de Sua revelação, para interpretar a Sua maneira exata. O grande problema é que interpretamos a vida a partir do pecado. Nossa referência está completamente comprometida com nossos próprios interesses. Enquanto o velho homem não morrer, não haverá fruto. O nosso ponto de referência, se for o pecado, nós estamos com o ponto de referência errado. Se o meu ponto de referência for um homem tão pecador quanto eu, a minha referência está errada. É aquilo que nós estávamos falando. Se o meu ponto de referência for uma nota falsa, eu vou crer que toda nota falsa é verdadeira. E aí eu vou caminhar minha vida toda em cima de uma mentira, em cima de um outro falido como eu. Por isso que Deus não deixou ídolos e fala para que a gente não faça ídolos,
justamente para que a gente não volte os nossos olhos para aquilo que é material, para aquilo que é concreto. Porque o homem se prende muito na forma, o homem se prende naquilo que ele vê. Ele tem dificuldade de crer naquilo que ele não vê. Mas Deus tem tido misericórdia e tem nos ensinado. Amém? Em Hebreus 12, de 1 a 3, o escritor aos Hebreus, ele fala que nós devemos deixar o pecado, e diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição. Gente, considerar, a palavra considerar significa colocar dentro do seu mundo, colocar dentro daquilo que você tem alcance. Considerai aquele que suportou tal oposição, que é Jesus, dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desanimeis. Olhar para Jesus, para não ficar cansado, para não ficar desanimado. Porque quando nós olhamos para os homens, a gente cansa. Cansa ou não cansa? O marido que fica olhando para a mulher que fica olhando para o marido, tem problema. É ou não é? Fala aqui, quem não tem problema no casamento? Mas se a gente olhar para Cristo, a gente não vai cansar e nem desanimar. Pelo contrário, a gente vai respirar fundo. E o amor vai ser derramado no nosso coração. E aquele problema deixa de ser um problemão. Ele vem ficando um probleminha, até sumir, até desaparecer. Porque o amor cobre multidões de pecados. O amor cobre multidões de pecados. Então, se você ama, se você é amado, mas olhando para Cristo, a vida é diferente, totalmente diferente. A Bíblia é clara quando diz que quem nós somos. No livro de João, capítulo 15, Jesus fala sobre a videira, dizendo que o Pai é o agricultor. Ele é a videira e nós os ramos. Todavia o ramo não produz nenhum fruto se não estiver ligado na videira. Porém, tem muito cristão querendo ser videira, ou produzir fruto sem estar ligado em Cristo. Dá? O ramo produz fruto se não estiver ligado na videira? Não dá. Não dá. Por isso que Cristo diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se nós estivermos ligados em Cristo, Cristo estará nos alimentando. A seiva de Cristo é que vai produzir fruto. E o fruto é o fruto do Espírito, que é a alegria, paz, longanimidade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, que é uma coisa que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa ter domínio próprio para viver nesse mundo. Mas isso não vem de você, meu amado. Isso vem da videira, isso vem da fonte, isso vem do alimento que você está recebendo. De onde que é o alimento que vem que você está recebendo? A tua vida está tendo esse fruto do Espírito? Você está manifestando, Cristo está manifestando esse fruto? Você está permitindo isso? Ou você está assumindo o controle? Também lemos em Isaías 64, 6 e 7. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Então todos nós
Todos nós somos como o imundo. A Bíblia fala, gente, lá em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sou eu que disse? Não, a Bíblia disse. Você aceita? Não sei, mas Deus disse. E se Deus disse, é verdade. E se é verdade, não tem como a gente falar nada contra. Não tem como a gente dizer alguma coisa diferente disso, né? Somos pecadores necessitados que devemos buscar desesperadamente a glória de Deus para a salvação. Romanos 11:32 diz: Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Para usar com todos de misericórdia. Gente, tem um motivo. Tem um motivo. Deus trabalha justamente com essa questão de quem nós somos e quem Ele é. Todos nós somos desobedientes. Todos. Onde está escrito todos, aí você coloca teu nome. Todos. O Mário é desobediente, o pastor Glenn é desobediente. Todos são desobedientes. Mas Deus vem e diz aqui, olha, a fim de para usar de misericórdia. O que é misericórdia, meus amados? Misericórdia é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Você merece? Não, mas Deus usa de misericórdia. Você é pecador? Você merece salvação? Lógico que não, você não merece nada, mas Cristo veio, e mesmo sem merecer, por amor, Ele morreu naquela cruz. Ele pagou pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele tirou o pecado do mundo. E Ele deu a vida dele. Que a manifestação da vida de Cristo seja uma coisa concreta na vida de cada um de nós. Seja vista e testemunhada. E aí então nós vamos dizer, continuando dizendo assim: a misericórdia de Deus passa pela cruz de Cristo. Fora da cruz não há misericórdia e muito menos salvação. A nossa rendição começa pelo reconhecimento da nossa natureza adâmica e pecadora, que é podre como um trapo de imundícia, que guarda um coração endurecido pelo desejo de querer ser como Deus. Essa é a velha natureza, né? Outra metáfora muito importante que Deus usa para nos revelar quem somos e nos fazer entender qual é o nosso lugar é a do barro e o oleiro. Isaías 29:15, nós lemos assim: ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito, que fazem as suas obras às escuras e pensam: quem nos vê? E quem nos conhece? A tudo vós perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Misericórdia. Misericórdia de nós. O vaso e o barro e o vaso dizendo ao oleiro: ele nada sabe. Isso que ele fez foi significante. Reconhecer quem nós somos. E reconhecer quem é Deus na nossa vida. Vamos clamar a Deus para que Ele nos revele. Porque a partir do momento em que nós sabemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós necessitamos dessa graça, dessa santidade de Deus, mais nós vamos ter nojo do pecado, mais nós vamos nos afastar do pecado. E pedir a Deus para que Ele nos alimente, para que Ele nos sustente, para que Ele nos dê conhecimento e discernimento da verdade, para que a gente possa crescer a cada dia mais em santidade, crescer em comunhão com Ele, crescer na esperança e na submissão da vontade dEle. E aprendendo a viver na dependência do Senhor, rendendo-nos a cada dia. Senhor, eu nada posso, mas eu me rendo. Eu entrego as minhas armas. Eu não tenho arma nenhuma para lutar, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho para entregar para Deus? O que eu tenho, o que você tem, irmão, para entregar para Deus? Nós só temos o pecado para entregar para Deus.
Nós não temos nada para entregar. José e Jesus Cristo sempre tiveram consciência de suas posições diante de Deus. E nós também podemos ter a mesma revelação. Para isso, é preciso que tenhamos intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é somente pelo conhecimento da verdade que saberemos quem realmente somos. Por isso, Paulo diz em 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Tem alguma dúvida? Quando eu sou forte é que eu sou fraco? Não, quando eu sou fraco. Quando eu estou fraco. Quando eu me sinto fraco. Quando eu me reconheço um fracassado. Quando eu não tenho poder nenhum. Aí então é que eu sou forte. Porque é o poder de Deus que vem se aperfeiçoar. Porque é Ele que faz. É Ele que vem me dar a sua força. Eu não tenho poder nenhum, não tenho força nenhuma. Depois da cruz, onde fomos atraídos para uma nova vida e ressuscitados pela fé na obra de Cristo em nosso favor, vem o descanso e a certeza de que a luta acabou. E disse Jesus em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E então o fruto do Espírito, agora vivo e reconciliado com Deus, é natural. Não há mais preocupação ou esforço. Em João 5, vou ler esse texto aqui com vocês. João 5, versos 17 a 19, diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Não tem nada que você faça que vai aumentar o amor de Deus por você. E não tem nada que você faça que vai diminuir o amor de Deus por você. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele é amor. Ele é amor. E é esse amor que fez com que Ele desse o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Ele deu realmente o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não tenha morte eterna. Mas ganhe a vida eterna. Essa obra que foi feita e que nós precisamos ter essa dimensão e a noção disso que foi feito. 2 Coríntios 5,17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor estava com José. O seu senhor, que era Potifar, via Deus em sua vida. Tudo que ele fazia, Deus prosperava em suas mãos. Por estes motivos, seu senhor entregou tudo o que tinha em suas mãos. O novo nascido tem a certeza de sua salvação e da eternidade com Deus, e crê na palavra que diz em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. E enquanto vive na carne, renda-se e descansa no poder de Deus, que assim nos ensina em Salmo 37:5. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. E assim como fez na vida de José, Deus pode fazer com você também e comigo. Pregue o Evangelho com a sua vida nova, e glorifique o nome do Senhor nos frutos que Ele vai produzir. Certamente. Amém. Que o Senhor nos ensine a cada dia essa submissão. Andar na dependência dEle, andar de ombro a ombro com Ele, junto na missão, para que a gente possa aprender essa dependência e ter esse descanso. Meus amados, nós vamos orar agora, não sei se tem mais alguma... Não? Nós vamos orar agora para a gente encerrar, e eu gostaria de pedir à igreja, porque a oração é uma ferramenta que Deus deixou para a igreja pudesse colocar diante de Deus todas as suas petições. E nós temos visto... No Brasil, no Paraná, no Brasil, em Londrina e no mundo, muitas coisas acontecendo que estão afrontando aquilo que Deus vem nos ensinar por meio da sua palavra. Perseguições ao nosso povo, coisas que vêm sendo divulgadas como mentiras, são mentiras que estão dizendo por aí, querendo mudar aquilo que Deus disse. Então eu gostaria de orar e pedir à igreja que continuasse orando, intercedendo, para que Deus pudesse nos fortalecer a nossa fé e o nosso testemunho a cada dia neste mundo que jaz no maligno, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra revelada. Pai, a partir do que o Senhor quer nos ensinar, venha ministrar nos nossos corações e nos ensinar a viver na tua dependência. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas orações respondidas, pela alegria que o Senhor derrama no meio do teu povo. Fortalece a igreja, Pai, e faça com que em todas as áreas, em todas as coisas, nas nossas vidas, o teu nome seja glorificado. Que nós possamos viver a cada dia na esperança da glória, que é Cristo Jesus. Pai, que tenhamos todos um final de semana guardados, e que o Senhor venha nos ensinar e fazer com que nossas vidas sejam usadas como instrumento nas tuas mãos. E é no nome santo e amado de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.